Todos. Bom dia a todos, meu nome é Milena Andrade, eu sou responsável pela operação de Exim no Brasil. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês e agradecer a presença novamente do Fernando Fonseca, representando aqui a Antibelo, já é um cliente antigo nosso, e hoje a gente vai ter o prazer de tê-lo novamente numa apresentação. Estivemos juntos, acho que há menos de um mês, no evento em Brasília, e esse convite foi um reforço até do que a gente ouviu em Brasília para trazer esse compartilhamento de informações com vocês. Recados, estaremos todos no mute para que a gente possa ter uma gravação tranquila. Ao final, abriremos para uma sessão de perguntas e respostas e todos vocês vão ter a oportunidade de conversar um pouco mais, tanto comigo quanto com o Fernando ao final. Um lembrete, não se esqueçam que o Exim faz essa sequência chamada Circuito de Palestras, a gente convida os nossos clientes, que são consultores especializados, especialistas de mercado, para compartilhar um pouco do conhecimento deles com vocês, e a gente tem feito uma média de 2 apresentações por mês. Vamos dar uma pausa somente no período da Copa, ainda temos mais uma apresentação semana que vem, mas retomamos depois a partir do final de julho. Então, acompanhem as nossas newsletters, os nossos convites, porque sempre tem informação importante para todos vocês. Fernando, a palavra é sua, seja bem-vindo e um bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa palestra. Obrigado, Milena. Bom, já gostaria de iniciar agradecendo o convite, né? Foi um prazer vê-lo em Brasília, no evento, e é um prazer poder estar aqui compartilhando aí isso que a gente mostrou no Seminário de Segurança da Informação, porque a gente mostra que em números existe uma relação de causa e consequência entre o quanto que a gente avança em certificações e o quanto, quer dizer, e o quanto que o país está vulnerável entre a cultura, entre os efeitos disso. Não só em certificações, eu digo em investimento, em estudo de segurança da informação, né? Então, aqui vocês veem a linha de segurança, a linha de certificações, não só de segurança, né, do Exim, com todas algumas certificações que nós trabalhamos, de segurança da informação, cloud computing, Green IT. Bom, falando sobre o tema de hoje. Inicialmente, a gente trata um documento do DSIC, né, do Departamento de Segurança da Informação e Comunicação do Gabinete da Presidência. Não tem nada diretamente, assim, algo do governo, desse governo, de outro governo, é um órgão que trabalha com segurança da informação do gabinete, e foi feito um documento muito bom mesmo em relação às certificações profissionais, não deixando, assim, de fora nenhuma certificação, até institutos que tradicionalmente não têm uma certa representatividade no Brasil. A gente vê que eles endereçaram por área e colocaram os tipos de certificações que eram interessantes para a administração pública direta e indireta. E isso aí serviu como base para a gente mostrar o quê? Quais são os tipos de treinamento que a gente deve fornecer para cada indivíduo dentro da organização. Essa separação que foi feita ficou muito interessante. E depois, o que vem o mais interessante é a gente comparar o Brasil com outros países e comparar o Brasil em termos de infecções, de incidentes, para a gente analisar essa relação de causa e efeito entre a preparação dos profissionais e a cultura do país e os incidentes. Um minutinho falando só sobre a Antibelo, né? A Antibelo começou como uma empresa de rede, já há quase 18 anos atrás. A gente começou trabalhando com redes Novell, NT4, Lantastic, como todo mundo na época. E depois de muito tempo de consultoria, a gente foi cada vez mais absorvendo a parte de treinamento. O treinamento já era o nosso DNA desde 93, desde os cursos de WorldStar, Lotus. E a gente atualmente trabalha especificamente com treinamentos e com um tutor, ou seja, a gente cria os livros didáticos, esses livros são fornecidos para os parceiros do Exim, nós somos uma courseware provider, então outras empresas que são training providers, como nós somos, podem ministrar treinamentos utilizando o material do Antibelo,
e somos também um centro de exames do Exim. Isso, falando só de Exim, uma outra parceria importante que a gente tem tiveram a primeira empresa no mundo a ser aceita como Global Training Provider. Na realidade, nós somos o piloto desse programa que o PCI Council lançou no mundo. Então, nós somos a primeira empresa que traduziu o material do PCI. Hoje a gente dá treinamentos de PCI e DSS em português, né, e autorizados pelo PCI Council. Essas são as duas parcerias internacionais da Antebellum. E agora, né, estamos lançando a Antebellum Online, no qual a gente vai conseguir que isso seja mais acessível, que os nossos cursos consigam ser mais acessíveis, que a gente tenha turmas de diversos estados. Então, a gente está nesse momento da Antebellum Online. Bom, a nossa agenda de hoje é ver quem faz a segurança, quais são essas duas normas que foram lançadas pelo DSIC, as certificações e quantas pessoas são certificadas no Brasil e no mundo, as empresas ISO 27000 no Brasil e no mundo. Então, a gente estabelece pessoas e empresas que estão buscando certificações e analisa os relatórios da Symantec, Microsoft, para poder falar assim, como que o Brasil aparece em nível de infecções, nível de incidentes, e até mesmo os tipos de incidentes. A gente tenta relacionar esses incidentes com a capacitação. E, por último, a gente fecha falando sobre a necessidade de treinamento. Bom, o primeiro ponto que é importante que a gente pense na segurança da informação. A segurança da informação não é uma cruzada que se feita por aquele grupo ou por aquela pessoa de segurança da informação, ou até mesmo por aquele profissional de TI que tem consciência da segurança da informação e quer colocar a segurança na empresa. A segurança da informação é muito mais do que isso. Ela é algo que tem que ser feito no dia a dia, em todos os lugares da empresa. Ela tem que permear a empresa inteira. Ela tem que ser feita por todos. E cada colaborador tem o seu papel dentro da gestão da segurança da informação. Então, a gente vai analisar exatamente os tipos de treinamentos, de sensibilização que tem que ser feito para cada colaborador. Porque cada um tem um tipo de comunicação diferente, um tipo de mensagem diferente, um tipo de abordagem diferente. Então, a gente vai ver assim, onde cada instituto traz as certificações, onde sim, coloca bem as certificações dele, para poder atender a todas essas pessoas. Certo? Então, a gente tem um colaborador. Todos somos colaboradores da empresa. O Chief Security Officer, né, o gerente de segurança, o gerente de TI, o presidente, todos somos colaboradores. Então, todos precisamos ter os treinamentos focados em colaboradores. Todos precisamos estar participando dessas sensibilizações. Temos o profissional de TI, ele parece um colaborador, mas tem cabelo branco. Quem trabalha em TI sabe por que isso, né? Então, esse profissional de TI, ele, digamos assim, o analista de banco de dados, o analista de rede, essas pessoas são fundamentais para que a gente consiga, a gente levar segurança para essas pessoas é fundamental para que a gente consiga efetivamente ter segurança da informação. Se a gente pensar, por exemplo, um Web Application Firewall, para que a gente compra uma tecnologia cara dessa? A gente coloca lá para que os invasores não vejam as vulnerabilidades que os desenvolvedores deixaram no código. E os desenvolvedores deixaram essas vulnerabilidades no código porque eles não foram capacitados para desenvolver de forma segura. Então, o programador, o analista, o administrador de banco de dados, o administrador de redes, todos os funcionários de TI têm que ter um pouco mais de treinamento do que o colaborador. Eles precisam de ter não só uma sensibilização, mas eles precisam sim de uma conscientização em relação a como fazer o trabalho dele de forma que a empresa mantenha-se segura. E o profissional de segurança da informação, até assim, eu mantive esse cap nessa cara de guardinha, de xerife, que em alguns lugares, é até uma brincadeira com isso, né? Em alguns lugares a gente vê assim,
as empresas colocando o profissional de segurança como o, o, o vigilante, né? Ali aquela pessoa que vai deixar ou não deixar. Geralmente, quando eles querem que a gente não deixe alguma coisa, manda para a segurança da informação. Então, essa é só uma lembrança, né, de como a segurança da informação é vista, mas essa não é, lembrando que isso não é o nosso, não é somente isso no nosso papel. Na verdade, a gente precisa, nosso papel é fornecer soluções para poder liberar o acesso, fornecer soluções para que as pessoas usem as tecnologias. Aqui nós temos o colaborador, né, que ele pode ser um fundador da empresa que está lá no seu sofá em casa, simplesmente acompanhando os relatórios. Essa pessoa precisa fazer isso com segurança. Ela precisa ter um token de autenticação para entrar na empresa e ver os relatórios no conforto do seu sofá. E ele precisa saber quais são os riscos de um mau uso daquela tecnologia. Que esse notebook, por exemplo, que está no colo dele, se ele colocar na mão do netinho dele para jogar, ele pode comprometer dados valiosos da empresa. Então, essa sensibilização a gente precisa fazer com todos os colaboradores, certo? E nós, né, humanos, unidade de carbono, até se alguém souber me responder por que unidade de carbono, coloca aí no chat que eu mando um livro do curso de Fundamentos de Segurança para você, o primeiro que responder. Nós que somos as unidades de carbono, somos mais complexas do que os computadores, né, que são de silício. Na maioria das vezes, precisamos ser convencidos para que sigam uma determinada instrução. Ou seja, o computador, você dá a ordem, ele acata, ele simplesmente executa. Ele não tem aquela capacidade nossa de tomar uma decisão. Mas também, por não ter que tomar decisão, ele simplesmente acata a ordem. Já nós somos complexos, né? A gente precisa ser convencido daquilo. A gente precisa comprar a ideia. A gente precisa ser conscientizado, sensibilizado, avaliado, monitorado, certo? Então, a gente realmente a gente precisa comprar a ideia para que a gente consiga terminar, a gente consiga participar desse sistema de gestão de forma eficiente. Eu já vi umas respostas aqui, né, do Robson e do Odair, do elemento de ligação e tudo é carbono. Eu vou mandar um livro do treinamento de ISPS para cada um. Essa ideia do unidade de carbono veio de uma palestra que eu vi no Microsoft, que o professor colocava, porque daí eu fui uma das poucas pessoas que sacou que a unidade de carbono, como nós como nós somos feitos de carbono, teve um filme, Star Trek 1, em que o Vigier falava assim, vocês, unidade de carbono. Aí tinha um nerd que colocou isso na apresentação, tinha um outro nerd na plateia, que era eu, que entendeu que unidade de carbono era em relação ao Star Trek. Eu queria ver quantos nerds tinham hoje aqui ouvindo, mas não tem ninguém que seja tão nerd quanto eu, mas pelo menos teve 2 participações. Então, guardar aí depois o Robson daí manda os dados para poder mandar esse livro do Fundamento de Segurança, né, o nosso livro da Antibelo. Bom, sensibilização e conscientização de segurança. É o conhecimento das ameaças em potencial para uma organização que deve ser compartilhada em todos os colaboradores, para que seja possível perceber falhas de segurança e antecipar incidentes que poderiam ocorrer nas funções do dia a dia. Então, a gente tem que, ao executar uma tarefa, olhar e falar assim, isso aqui vai dar problema. Isso aqui pode ter uma vulnerabilidade aqui. Esse negócio, ou ainda, qual a chance disso dar certo, né? Vocês vão ver que tem algumas fotos na frente que eu vou fazer exatamente essa pergunta. Tem chance de dar certo? Então, se a gente não entende as ameaças, a gente faz. A gente simplesmente faz porque a gente não entendeu o risco ali.
né? Existe um site que chama Darwin Awards. É uma coisa até um pouco assim, mórbida, mas é interessante, porque ele é o prêmio Darwin para as pessoas que contribuíram para a evolução da espécie, tirando os genes do mundo, ou seja, pessoas que tiveram morte acidental estúpida, porque não enxergaram o risco. Então você tem um monte de casos lá, inclusive aquele do padre que saiu com um monte de balões voando, com um GPS que ele não sabia usar, o celular com meia carga. Todas as pessoas estão lá, assim, são pessoas que perderam a vida por simplesmente não enxergar. Aquelas coisas de desenho animado, do cara pegar um tanque de óleo e acender um isqueiro para enxergar lá dentro. O que mais? A tecnologia por si só não consegue garantir de forma adequada a segurança das informações. Conscientização e senso de responsabilidade são fundamentais para o sucesso de qualquer programa de segurança da informação. Então, o senso de responsabilidade em relação aos dados da empresa e a conscientização em relação ao seu papel na empresa são fundamentais para isso. Então, a diferença entre sensibilização e conscientização, a gente vai ver na sensibilização, a gente vai aí o DECI entra muito bem, explicando o que é. Vejam essa figura. Eu estava falando agora sobre o prêmio Darwin. Desculpa, estão sem áudio? Ravel está falando que está sem áudio. Todo mundo está aqui, está ok. Ok. Bom, a segurança no cotidiano. Vocês veem que isso não parece ser uma coisa muito segura, né? A impressão que a gente olha, eu olhei essa foto e falei assim, que gênio, né? Que cara genial jogando um monte de centelha ali quente em cima do cilindro. Esse é um provável candidato ao prêmio Darwin, né? Se uma coisa dessas explode. Mas a gente está acostumado a olhar para isso e ver o risco. A gente está acostumado a olhar e falar assim, isso tem uma chance enorme de dar problema, né? Para ser politicamente correto. Então, qual a chance disso dar certo, né? A gente olha para essa foto e fala assim, esse cara está realmente assim, será que ele está vendo o que está acontecendo? Será que ele está vendo o risco ali? Então, o sentimento que essa foto nos inspira é um sentimento assim de risco, né? Uma coisa assim, de medo. A segurança, a pergunta do Bruno, a segurança do trabalho deveria ser parte do escopo. A gente tem outras áreas que fazem isso, mas alguma parte da segurança física, a gente tem que garantir que a gente não vai fazer mal ao colaborador. Como, por exemplo, a gente dentro do data center não pode colocar CO2 no caso de incêndio, porque senão tira o oxigênio e a pessoa morre sufocada. Então, é preferível, assim, é legalmente correto e é moralmente correto que você queime 1000 computadores do que é preferível isso do que você sufocar uma pessoa no data center. Deixa o fogo queimar. Não importa se são 1000 mainframes, eles têm que queimar, mas você não pode sacrificar uma vida em função disso. Você não pode também, por exemplo, falar para os colaboradores descerem uma escada com um notebook na mão. Eles têm que descer sem nenhuma mochila, sem nada, no caso de uma evacuação do prédio. Então, esse escopo de segurança faz parte. Bom, faz parte pelo seguinte, o colaborador, ele possui conhecimento, ele é parte do sistema de gestão. Então, você preservar o conhecimento também que está naquele colaborador é uma forma de preservar um ativo de segurança. Apresentação, no caso que a gente está falando de sensibilização, conscientização, o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre os tipos de ameaças, explicar um buffer overflow. Isso, assim, com certeza vai matar ou vai fazer algumas pessoas se matarem na plateia, porque é algo bem absurdo, é algo assim, é algo extremamente avançado. Eu já tive essa experiência uma vez fazendo uma implementação no TechEd, implementação nível 400, explicando na época o funcionamento das operações no núcleo do Windows Vista no Windows 2008, do XP para o 2008, explicando quais eram as alterações de kernel disso. Até que um amigo meu, que é CISP, né, certificado, levantou e falou assim, Fernando,
não tenho conhecimento para entender isso, mas foi muito boa a sua apresentação. Eu falei assim, bom, considerando que eu estava num auditório enorme, tinha só umas 30 pessoas e pelo menos, já garantidamente não entendeu, significa que não era audiência para essa apresentação. Aí eu nunca mais fiz a apresentação nível 400. Eu entendi por que ninguém fazia apresentação nível 400, que são as de internos mesmo, as apresentações de nível mais elevado. Então, você tem, para o público certo, você tem que fazer a apresentação certa. Então, faz um teatro, conta história, brinca, chama as pessoas, seleciona uma ou duas pessoas, chama as pessoas pelo nome, traz as pessoas para a conversa. Então, é bem interessante você ter uma dinâmica de apresentação que garanta isso, né? Agora, o profissional de TI, né? Acho que todo mundo se enquadra ou já se enquadrou nisso. Hoje a gente tem muitas pessoas na segurança da informação que nunca foram profissionais de TI. Né? A minha escola, digamos, 10 anos atrás, quem entrava na segurança da informação, 10, 15 anos atrás, eram as pessoas que vinham de uma área de TI. Hoje a gente tem muitas pessoas que começam com análise de risco, por exemplo, começam desenvolvendo políticas e realmente nunca programaram, nunca administraram um servidor, uma rede, mas estão lá na área de segurança. Mas, normalmente, as pessoas vêm da área de TI. E como nós vemos, eu por vir da área de TI, eu já programei por mais de 10 anos, programei COBOL, programei até ASP, Delphi, Basic, Assembly, e depois eu trabalhei muito com redes, como falei, Fantástico, Novell e tal, então eu sei mais ou menos assim o que se passa na cabeça de cada um de cada área, né? O que a gente precisa saber? Fundamentos de segurança. Né? O Robson falou que o profissional de direito também está vindo para a segurança da informação, direito eletrônico com uma tendência forte, né? Mas o que vem com o pessoal de segurança? Desculpa, o pessoal de TI. A gente tem que trazer esse cara para a área de segurança da informação. Eu já em algumas empresas, eu tenho vendido o curso de Fundamentos de Segurança, esse curso de Security Foundation, né, que é o ISFS, a certificação ISFS, para a área de TI. E muitas pessoas, já ocorreu em 2 empresas, do gerente de segurança falar assim, Fernando, eu quero um curso para o pessoal de TI. Eu pago com budget de segurança para você fazer isso para o pessoal de TI. Porque eu acho que o meu retorno no investimento vai ser melhor do que treinar o meu pessoal. Eu quero que o pessoal de TI entenda um pouco de segurança para a gente conseguir conversar com eles. Então, às vezes, sai até do budget de segurança treinar o pessoal de TI. Então, o que a gente tem? Fundamentos de segurança, que é importante para o pessoal de TI. Desenvolvimento seguro, fundamental. Fundamental, isso tem que ser assim. Para mim não existe desenvolvimento se não for seguro. Hoje em dia tem que ser seguro. E fundamentos de gerenciamento de TI, ou certificações de ITIL, que também o Exim é líder nisso, né? Então a gente tem aí, as pessoas têm que ter um ciclo. Não adianta, assim, aquela máxima do gerenciamento, se você não mede, você não gerencia. Se você não gerencia, o que você pode ver? Então a gente tem que medir e tem que ter uma manutenção segura do dia a dia da empresa. Bom, o profissional de segurança, o que precisa? Segundo o DECIC, esse cara tem que se engajar na busca pelo conhecimento, contribuir de forma ativa para a melhoria, buscar aperfeiçoamento, dedicar-se aos processos de formação no nível de aplicação, buscar segurança dos ativos, participar e contribuir, buscar conhecimento multidisciplinar, agir em conformidade com a legislação e, por último, empenhar-se para obter certificações profissionais, seguindo preferencialmente as recomendações do anexo A. Esse slide está muito cheio e carregado, mas é exatamente isso mesmo. É exatamente por isso que a gente precisa de 4 braços, um celular, um relógio, 2 pastas, um notebook, porque é muita coisa. O profissional de segurança é sobrecarregado, tem muita coisa que ele tem que saber fazer, e como ferramenta para que ele consiga desempenhar seu papel, ele precisa do 5.9. Ele precisa se empenhar em ter certificações, não pela certificação, mas pelo conhecimento dentro da certificação. Qual que é o risco de eu não ter essa equipe? Eu tenho, por exemplo, o governo ficou chocado, ficou irado, revoltado, porque o pessoal, a NSA estava interceptando as comunicações. Realmente, isso extrapolou o que é a espionagem comum, porque começaram a interceptar
comunicações de empresas, isso aí é espionagem industrial. Mas em relação à espionagem em si, a gente deveria estar mais bem preparado. A gente foi espionado porque a gente não tem preparação. O Brasil não tem investimento em segurança da informação. Ponto, falei. Desculpa, mas é uma verdade. Isso não é levado a sério, não é uma prioridade no Brasil. E vocês vão ver que os números, não sou eu que estou falando, os números falam. Aí vocês veem o Snowden, né? Esse cara tá mais famoso que o Papa. Então ele está, toda hora aparece, porque ele está assim, porque houve roubo de vazamento de informação e tal. Agora, se pensar o seguinte, ele roubou informações da NSA, que é um órgão de espionagem. Ele espionou um órgão de espionagem. Então, se ele espionou um órgão de espionagem, como que se garante que o seu funcionário não está espionando a sua empresa? Como que você pode ter uma noção disso? Então, a gente tem que pensar o seguinte, quem são meus funcionários? Eles são lobo ou são cordeiro? Existe uma métrica que fala 1 em cada 100 pessoas preenche os requisitos para ser um psicopata. O psicopata é aquele cara que vai roubar os segredos da empresa, vai vender para outra empresa e vai deixar a empresa quebrar. E todos os amigos, os colegas dele, irem para a rua, perder o emprego, o chefe dele, que é um companheiro de trabalho, vai ficar sem a empresa, vai falir, e ele não está nem aí. Esse cara, assim, o psicopata não é um serial killer, é um cara que simplesmente não se coloca na posição dos outros. Ele quer o dele, ele não preocupa com os riscos, com o que ele está fazendo. Então, a pergunta que vem, né, quis custódia ipsos custódios, ou quem vigia os vigilantes? O poeta Juvenal escreveu isso no ano 70 depois de Cristo, e é uma coisa bem interessante. Eu sou um profissional de segurança, mas quem me vigia? O que eu também assim, que mecanismos eu tenho para vigiar os vigilantes? O Edward Snowden era um analista de segurança da NSA. Eu estou vendo a segurança, o caso Snowden, pelo lado da NSA, que a NSA foi roubada, não pelo lado do que ele colocou. Bom, essa é a norma 18, que é do Departamento de Segurança de Informação e Comunicação, que ela fala sobre a formação necessária, né, que dentro dos órgãos, entidades da administração pública, é necessária uma formação para o exercício das funções. Isso é uma coisa que o funcionário público tem muito seguinte. Olha, eu preciso ser treinado para fazer isso, não, como é que eu vou fazer? E a gente, geralmente, você entra numa empresa privada, o cara fala assim, entra no Google e descobre como é que você resolve isso. Treinamento não tem verba, não. Então, é isso que eu acho legal, né? O americano, os países envolvidos também, o cara não aceita chegar e pegar uma responsabilidade sobre algo que ele não foi treinado para fazer. Eu vejo isso quando eu vou nos treinamentos especiais no exterior. Você chega assim, aqui, o cara tem que ser um analista sênior, cunhado do dono da empresa para conseguir fazer um treinamento mais caro, de alto nível, como é o caso do PCI, que é um treinamento assim, mais oneroso, para que a empresa pague isso para ele. Eu chego nos Estados Unidos, pergunto, qual é o seu nome? O cara, William. O que você fez? Não, eu entrei na empresa agora e como eu vou trabalhar com PCI, eles me mandaram esse treinamento, $2.500. Isso não é um treinamento caro para os padrões americanos. Então a gente vê que aqui essa norma reflete isso. Se você vai exercer uma função, você tem que ser treinado para ela. Então, aí vem isso aqui que é interessante na norma 18. Ele coloca exatamente o que é sensibilização, conscientização, capacitação e especialização. Isso a gente usa em qualquer empresa, essa diferença. Ou seja, perceber a rotina pessoal, sensibilização, perceber o que está acontecendo. Todos precisam disso. Conscientização é uma coisa mais assim para o cara de TI, que ele saiba aplicar os conhecimentos na rotina pessoal e profissional para desenvolver um código, para fazer uma rede. Depois a gente tem capacitação, que são os treinamentos mesmo, para segurança, segurança e especialização, que são as pós-graduações, mestrados, doutorados, que tem aqui na própria norma complementar, a gente vê aqui essa duração mínima que ele pede para cada um desses eventos. Você vê que é mínima, sensibilização, 1 hora no mínimo, não é? Tem que ser 1 hora. Seminários de noções básicas, aí a gente entra com SFF, 8 horas no mínimo, né? O nosso tem 16. No caso, a UXIM coloca 8, a Antibellum trabalha com 16, porque a gente expande muito o tema. A gente trabalha muitos outros temas, né?
Então, a gente tem depois capacitação, aí você tem o curso, o ISMAS, por exemplo, né, que é a certificação Advanced Security, o ISMAS, e a especialização, que é uma pós-graduação mesmo, coisa acadêmica. Bom, o que mais? Os agentes públicos devem receber orientações e recomendo que os órgãos invistam na formação continuada de profissionais de segurança da informação. Isso vale para qualquer empresa. É uma coisa que às vezes a gente fala assim, mas você está mostrando coisa de governo para mim? Eu estou mostrando que o governo colocou uma norma que fala o que deve ser feito em todas as organizações. Não é porque é governo que isso não serve para nossas empresas privadas. Então, atuação, aí vem o normativo 17, que fala sobre atuação e adequação dos funcionários na área de segurança. Quais são os treinamentos que ele coloca em gestão de segurança da informação? A gente vê o CISM da ISAC, que é o Information Security Manager, que é um treinamento também assim, para manager, ele é focado em gestão da segurança, não da 27002, como é o caso do ISMAS. Ele é focado em ser um gestor de segurança. É um excelente treinamento também, eu sou instrutor também do ISAC, também é um treinamento de 5 dias, um treinamento muito grande. A gente tem e é um treinamento sênior, né, que eles chamam C-Level, né, o gerente. Da mesma forma que é o ISMAS, mas o ISMAS ele é focado em você construir, o ISMAS e o ISMAS são focados em você construir o seu PDCA, né, o seu sistema de gestão de segurança da informação. A gente vem com os treinamentos da EC2, que, digamos assim, ela tem um mérito de estar aí há bastante tempo. Então, ela tem o CISP, que a gente vai ver depois no certificado, o CISP-ZAP, o CISP-CEP, né, aqui está tudo exato, mas tem o CISP-CEP e o SSMP, que são o Management e o Engineer. Então, o que mais? A gente tem o EXIM, o ISFS, que entra aqui, que eu acho que todos os profissionais de TI deveriam fazer o ISFS, todos os administradores de banco de dados, de redes, todos esses profissionais programadores deveriam fazer o Security Foundation. O ISMAS, então o Security Foundation é para quem participa de alguma forma, quem está dentro do SGSI, Sistema de Gestão de Segurança da Informação. O ISMAS é para quem administra o SGSI. E o ISMAS é para quem desenha o sistema de gestão, certo? O ISMAS é uma certificação que envolve assim, a vinda de um instrutor da Holanda, é uma certificação um pouco mais complexa, mas o ISMAS já é assim, você participar dentro do seu sistema de gestão já é uma certificação bem interessante. E o MCSO, que é uma certificação, assim, no Brasil, ela tem a sua história, né? Então ela foi incluída nesse documento. Ela traz um pouco de tecnologia, traz um pouco de gestão, ela vai muito na linha do CISP, mas ela não vai tão profundamente, e ela vai um pouquinho mais para gestão do que tecnologia, do que o CISP em si. A gente tem agora de segurança em redes, a gente entra em coisas que o DSIC colocou mais técnicas, né, por áreas técnicas. Segurança em redes, por exemplo, a gente tem o CompTIA, que tem o Security Plus, o IC-Council, que tem o Security Analyst, o SANS, que eu falei com vocês, que é um instituto que, assim, no Brasil, a gente não tem muita cultura, tradição com o SANS, né? É uma certificação mais cara, né, também de ser feita, mas tem o Wireless Network, tem o Intrusion Analyst, o Penetration Test, e tem o SSCP, que é o Security Practitioner da EC2, que ele é digamos assim, ele é um cara mais técnico que o CISP. Ele é feito para ser ele não tem a parte de gestão do CISP e a parte de técnica do CISP é um pouco mais aprofundado. Segurança de redes e gestão de ESI tem o CASP, que a CompTIA fez para cobrir ali uma brecha que ficou no DOD, que o DOD fez algo, o Departamento de Defesa norte-americano fez algo semelhante ao que o DSIC fez. Aí faltavam alguns tópicos que não foram abordados em nenhuma certificação. Parece que a CompTIA colocou todos esses tópicos no CASP. Então, daí ele envolve então, gestão e segurança em redes. O que mais? Temos esse cálcio, o Ethical Hacker, o Penetration Test, você vê que estão todas essas bem técnicas, né? A SANS tem o Web Application Penetration Test e o CISP tem o Security Software Lifecycle, que é separada dentro do DSIC como uma específica para segurança e desenvolvimento de software, ou seja,
você vai aprender o ciclo de vida do desenvolvimento seguro. É interessante para todos os programadores, esse CSSLP, né, e as outras têm um pouquinho de desenvolvimento seguro, mas elas também têm uma parte de teste de invasão, as outras três. Então, assim, para você invadir, você tem que entender quais são as vulnerabilidades. Por isso que tem essa separação. E já o SSLP, ele não fala nada de invasão, de vulnerabilidade, só fala como desenvolver seguro. Aí o Incident Handler, fala assim, poxa, tratamento de incidente, eu tenho uma certificação só para tratar incidentes, não? O quanto que é importante eu tratar incidentes? Vamos analisar isso aqui, né? Por que eu preciso de uma certificação de um cara que vai tratar incidente? Porque a primeira coisa que você faz na hora que você vê um incidente, ela pode modificar toda a história daquele incidente, todo o prejuízo que você está tendo, todo o dano que você está tendo. Lembra aquela pergunta que eu falei que ia fazer? Qual a chance disso dar certo? Vamos dar uma olhada nessa foto. Alguém me diga, qual a chance disso dar certo? Qual a chance de eu apagar um incêndio com um balde d'água, né? Qual a chance desse cara entrar para o prêmio Darwin? Se ele não tiver filho, eu acho que ele, assim, é um excelente candidato a entrar para o prêmio Darwin, porque ele tira os genes dele do mundo, não procria esse tipo de pensamento, né? Mas, não, isso acontece no incidente. Eu já vi coisas fantásticas acontecerem quando incidentes, as pessoas vão lá e conseguem aumentar o dano. Eu vi um carro capotado que o pessoal descapotou para o lado que não estava amassado. Então, o lado que não tinha sido amassado no acidente, amassou na hora de virar o carro de novo. O que mais? Forense computacional. É aquele negócio, já teve a prevenção, não deu certo, já lidou com o incidente, agora tem que descobrir o que aconteceu. Então, tem 3 certificações do SANS, que são colocadas aqui como forense computacional. Interessante que só as do SANS que são citadas, eles não pegaram todas as certificações, né? Então, aqui, continuidade de negócio. Também é falar, tem um incidente. Antes de eu pensar na forense, como que eu vou manter o meu ambiente funcionando? Então, tem 2 institutos que são reconhecidos, muito reconhecidos em certificação, que é o DRI, americano, e o BCI, que é inglês. Eles tinham linhas completamente diferentes, estão ficando um pouquinho mais parecidos agora. Então, a gente vê continuidade de negócio no CISM, é diferente da continuidade de negócio que a gente vê no CISP, e é diferente do que o BCI fala, é diferente do que o DRI fala. Na verdade, eu gosto de seguir muito a norma a 22301, que substitui a antiga 15999, 25999, que agora é uma norma brasileira, né, 22301, e a 27031, que é uma norma que a gente acabou de lançar na BNT, que é de segurança em TI. O que mais? Auditoria. A gente tem a ISO 27001, também é um treinamento que eu ministrava muito, né? Que é um treinamento excelente para a gente formar auditores do SGSI. A gente tem a ISAC, que tem o CISA, que é um auditor interno, o COBIT, que é uma ferramenta que inicialmente era de auditoria, depois virou uma ferramenta de GRC fantástica agora no COBIT 5. A ISAC nem gosta que fala esse nome, COBIT, Control Objects for Information Related Technology. Fala assim, não, COBIT é só COBIT e ISAC é só ISAC. Nós não somos mais uma organização só de auditores e o COBIT não é mais um framework só de auditoria. Agora nós somos GRC, nós somos gestão, então a ISAC está cortando aí as coisas. E tem o CRISC, que é uma coisa uma certificação de controle de risco. A PMG, né, a gente coloca aí o EXIM, tem o ITIL. O ITIL é um grande certificação, um grande número de profissionais certificados. O EXIM é um grande player, né, é líder aí em certificações de ITIL. E o ITIL, novamente, é fundamental você ter controle para o seu ambiente ficar seguro. Vamos dar uma olhada nesses dados públicos que eu peguei no mês passado, no site da SC2, só para a gente ter uma comparação. A gente poderia fazer isso com todas as certificações, né? Esses dados estavam mais fáceis, assim, são dados. A gente tem aqui, no Brasil, 390 CISPs. No Canadá, 4.290. Nos Estados Unidos, 60 mil profissionais CISP. Daí pergunta, por que os Estados Unidos espiam no Brasil? Porque tem muita gente que sabe fazer segurança. Você vai num evento como a DEFCON, você tem 10, 15, 12 mil pessoas. O último que eu fui tinha mais de 10 mil pessoas no hotel no Rio, lá em Las Vegas. É gigantesco. Você vai na RSA Conference,
Tá um centro de convenções em São Francisco inteiro, lotado de gente falando sobre segurança. E não são as mesmas pessoas que vão na DEF e na RSA. A RSA é uma conference de gestão. A DEF é um evento hacker, junto com a Black Hat. Então, a gente, assim, existe um mercado enorme, existe uma preocupação enorme, existe muita gente falando, lidando e fazendo segurança nos Estados Unidos. A Índia tem 1.500 pessoas, Japão 1.300 CISPs, Reino Unido 4.000. E, se isso serve de consolo, a Argentina só tem 118. Agora, a Argentina tem 118, mas qual é a população da Argentina? Qual é a população do Brasil? Outro dia me falaram que a população da Argentina está em torno de 1/5 da população do Brasil. Então, proporcionalmente, a Argentina teria umas 600 pessoas, né? Assim, contra 390. Se a gente fosse levar em consideração em relação à população, a gente estaria perdendo de goleada para a Argentina também. A pergunta do Robson, onde eu pego esses dados, certificações, isso aqui eu peguei no próprio site da S-Square. Eu sou CISP e SAP, né? Sou um dos 10 que estão aqui. Na verdade, esse mercado é tão pequeno que eu acho que eu conheço os 10. Então, eu sou qualquer CISP, qualquer pessoa que seja afiliada ao ISC, você pode entrar e pedir um relatório disso. Se eu não me engano, você tem que fazer login para poder pegar esses dados. Aqui, ó, eu tenho um pouquinho as certificações. No Brasil, o Exim tem mais ou menos 100 mil pessoas certificadas em ITIL, 3.000 em Foundations e somente umas 90 no ISMAS, que é o Security Advanced. Ou seja, o que é isso? Reflexo da nossa maturidade como profissionais de segurança, reflexo da maturidade das empresas em certificar as pessoas, porque o SFS é uma coisa que o cara vai lá, ele marca a prova, ele faz, ele coloca aquilo para a carreira dele. O ISO, geralmente, você tem que fazer o treinamento presencial, você tem que fazer o treinamento, você precisa um investimento um pouco maior e geralmente as empresas mandam para o ISMAS. Então, a gente tem aí um afunilamento muito grande, né? Então, a gente mostra a maturidade do mercado. As pessoas estão no nível mais superficial. O que mais? A gente vê investimento em hardware, software e capacitação. A gente tem muito dinheiro gasto em hardware no Brasil. Os vendedores adoram, vai tudo muito bem, obrigado. As empresas adoram. Porque as empresas que compram, querem comprar um AF, qualquer tipo de firewall, appliance, que ela vai pegar e colocar uma etiqueta de patrimônio e falar assim, isso aqui é meu, ninguém me rouba. Esse firewall não vai sair da empresa, eu não vou investir nele e ele vai sair da empresa, vai para o concorrente. Então as pessoas acham muito interessante comprar hardware para poder resolver os problemas. Só que sem treinamento, o hardware não é bem utilizado. Ele acaba nessa figura aí. Isso eu ouvi de pessoas, de multinacionais que vendem appliance, falando assim, a gente vai lá um ano depois, o negócio está funcionando como um fio de pacote. O cara faz um investimento gigantesco e não sabe usar. Outra coisa são softwares. Aí tem um investimento não tão alto quanto de hardware, mas existe um investimento. E a mesma coisa, sem que você invista na capacitação, você não tira proveito do hardware e do software. Você não tem o retorno do investimento que você fez com hardware e software. Então aqui a gente entra numa parte mais rápida, que a gente está vendo aqui as empresas, né, certificadas no Brasil. São um pouco mais de 50 empresas. A gente tem também em Portugal. Tem quase 40, ou seja, quase no Brasil, mas olha o tamanho da população de Portugal. Estamos falando de empresas certificadas ISO 27001. Na Colômbia, né, que é um país mais sério que o Brasil, chega a quase 60. Apesar do número de empresas multinacionais ser muito menor, o número de empresas grandes, a população ser muito menor, a empresa leva isso muito mais a sério que o Brasil. Hong Kong, o dobro. Só que a população de Hong Kong é metade da população da cidade de São Paulo. Itália tem 10 vezes mais empresas certificadas que o Brasil. E olha a Itália no mapa da Europa. Olha o tamanho do país. Tudo bem, a gente tem algumas empresas grandes, mas
realmente bastante empresa. Romênia, gente, Romênia, grande potência do mundo, Romênia, tem 15 vezes mais empresas certificadas do que o Brasil. Não estou me desfazendo da Romênia, não, gente, mas assim, a Romênia é um país que vive a vida dele, não está ali, não tem muitas multinacionais que eu vejo assim no mundo, não é um país que a gente tradicionalmente conhece como o Japão, potência como o Japão, Estados Unidos, mas está lá, com 15 vezes mais empresas certificadas que o Brasil. O que mais? Reino Unido, eles que inventaram a norma, tem lá 30 vezes mais que o Brasil. Também vamos comparar a população. Índia, 30 vezes mais do que o Brasil. Índia e China, também está o mesmo número mais ou menos. Tudo bem, são países grandes, cheios de coisas, mas são 30 vezes mais. E são países em desenvolvimento, igual o Brasil, em desenvolvimento assim, nesse sentido. E o Japão. O Japão tem mais de 7 mil empresas certificadas ISO 27001. Então, assim, divide isso aí para vocês terem uma ideia. Para cada empresa brasileira, quantas empresas japonesas têm certificadas ISO 27001? Eu comecei a perceber esses números quando eu ministrava treinamento de auditor líder de 27001. E aconteceu exatamente o quê? De ter uma ameaça, o Conficker, e essa ameaça não... o lugar que ela menos se espalhou foi no Japão. Porque ela foi uma ameaça que não pegou os usuários domésticos, pegou os usuários corporativos. O usuário doméstico usa o Automatic Update. O corporativo ficou lá cozinhando o processo de homologação de patch, aí infectou várias redes corporativas. Só que no Japão, eles têm 27001 pra caramba. Eles levam isso a sério. Então o Japão foi o país menos afetado por esse tipo, pelo Configure. Eu vi no relatório da Microsoft, na época, daí eu falei assim, é engraçado, eu vi o Japão, eu estava dando aula sobre 27001 e era o país que mais tinha certificação. Aí eu cruzei os dados pela primeira vez e tive a ideia de cruzar os dados para fazer essa palestra. E a Argentina, se serve de consolo, mas não serve. Ganhamos na Argentina em números absolutos. Temos 50, a Argentina tem 30 e poucos. Só que, de novo, ó a população da Argentina, o número de empresas na Argentina e o número de empresas no Brasil. Ou seja, em termos proporcionais, a Argentina tem muito mais empresas certificadas que a gente. Agora, isso aqui, o que o percentual de execução de código remoto tem a ver com isso? A execução de código remoto é uma coisa que não adianta ter concentração. A única coisa que salva a execução de código remoto são os patches instalados rapidamente. E isso faz parte da concentração, mas é um tipo de infecção que o usuário não tem que ir lá e clicar, que é o que muito acontece quando você não tem sensibilização e concentração. O usuário coloca o vírus para dentro, ele clica no e-mail, abre uma coisa que não podia. Então, esse tipo de código que não utiliza esses mecanismos, ou seja, não depende do usuário, esse tipo de vulnerabilidade está caindo. O número de infecções, né, principal da execução de código remoto, está caindo a cada ano. Ou seja, os ataques não são mais ataques que independem. Os ataques que estão dando certo são ataques que o próprio usuário coloca para dentro da máquina. O que mais? Os produtos não Microsoft estão tendo muito mais vulnerabilidades que os próprios produtos Microsoft. Então, o que acontece? A gente está começando a ver produtos, a gente já está há bastante tempo, produtos do Adobe, produtos de outras empresas que trazem a infecção para dentro do computador. Então, é muito importante a gente treinar também as pessoas em relação a isso. Não só o sistema operacional, não adianta a gente instalar patch, fazer as coisas, as pessoas começam a instalar vários softwares. Cada software instalado no computador é uma janela de entrada para vulnerabilidade. O que mais? Site de distribuição de malware. A gente está vendo aqui, olha só, desculpa, Zero Days. Está vendo? 54% Zero Days. Isso aqui foi da Symantec, vieram da Oracle. Muito, Oracle Java, 27% do Java da Oracle. Então, assim, 16% foi desse Oracle Java Runtime. Aí a Microsoft vem com Remote Code, que teve 1%, e outro da Microsoft teve menos de 1%. Ou seja, 2%, segundo a Symantec, das infecções para o Zero Day, das unidades, foram Microsoft. Praticamente os outros 98 foram da Oracle. Com o quê? Java.
bastante coisa. Java. É isso que está botando para dentro do nosso computador. Java. É isso que os bancos, por exemplo, fazem, instalar um dispositivo de segurança em Java. Então a gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente coloca dentro do nosso computador e tem que saber manter atualizado como utilizar aquilo. Percentual de detecção de malware. A gente tem o Brasil aqui, vejo que isso aqui é um relatório internacional. Não fui eu que marquei de vermelho. Eu que cortei e colei do jeito que está lá. O Brasil vai estar sempre em vermelhinho aqui, ó. O primeiro quarter de 2013 foi 26,5, depois foi 32,5, no segundo quarter, 32, 38, ou seja, o Brasil está arrasando, cara. Estamos ganhando em todos os quartos, só no segundo quarter que a Rússia, no primeiro e no segundo quarter, que a Rússia ganhou do Brasil em número de detecção de malware. Depois o Brasil já ultrapassou a Rússia e já reassumiu a liderança em detecção de malware. Então a Rússia também é terra de ninguém. Falando bem a verdade, a Rússia não é assim. A Rússia e China, aqui, ó. Esses lugares não são referência. O índice de software pirata, os próprios hackers na Rússia não tem muita perfeição. Computadores limpos, a cada 1.000 computadores. Tem ali que a hora que o Brasil, a América do Sul, fica toda vermelhona, né? Porque o número de computadores limpos é gigantesco. Aqui os Estados Unidos está bem melhor. Quem está bem mesmo é o Canadá. Né? O Canadá, agora você vê a Austrália está bem melhor. Então tem bastante coisa aqui. Né? O Polo Norte aqui também está muito bom. Papai Noel tem segurança da informação, né? Lapônia, lugares assim. Então a gente, de novo, voltando ao Brasil, o Brasil todo vermelho aqui, com mais infecções de Trojan, ele perde para a Rússia, de download droppers ele ganha, né? De worms ele já ganha também da Rússia, ganha de todo mundo. Aqui dos exploits, não, os exploits o Brasil não está tanto, assim, não, está vendo 1,5, 2,4, 2,2, ele perdeu até para os Estados Unidos. Roubo de senhas, software monitoração, 4,1, disparado, hein? Ele dá aí ele consegue ser mais do que Japão, Reino Unido, Alemanha, todo mundo junto. Backdoors, tudo isso você vê que tem um número muito grande de infecções. O que mais? Qual tipo de malware está chegando no Exchange Online, no correio, no correio da Microsoft? Malware. Olha que o malware não estava em 2009 tão alto, mas agora ele está subindo. Em 2009, o que tinha muita coisa era material sexual. Tá vendo aqui? Material sexual, software, jogo, financial. Agora não, agora os malwares estão retomando. E o material sexual, o interesse sexual dos usuários caiu muito. Então, o que mais? No site de distribuição de malware, olha o Brasil como é que está desenhadinho aqui no relatório da Microsoft. Bonitinho. Como assim? Esse é o lugar. Olha aqui também a Rússia, que coisa linda. Então a gente pode ver que China, Rússia, a gente pode ver que assim, existe aí o Brasil está muito mal posicionado, né? Para não dizer bem posicionado, como um dos grandes líderes de distribuição de malware. E é uma coincidência que a gente tenha poucos profissionais de segurança da informação e poucas empresas certificadas de segurança da informação. Eu estou só atentando vocês para coincidência. Será que assim, eu deveria dizer que isso aqui é sequência direta? Será que esses números estão me dizendo isso? Será que as empresas que eu vou e vejo o descaso com a segurança está me dizendo isso? Será que a falta de capacitação que eu vejo das pessoas, a falta de investimento, a falta de budget está me dizendo isso? Para mim, isso fica assim... eu não acredito em coincidências, né? Eu trouxe dados para mostrar que, olha, não coincidentemente, o país que menos investe em segurança da informação é o país que mais tem infecções. Ponto. Aonde que estão os maiores alvos, segundo a Samantha? Administração pública, depois para os serviços profissionais e lá embaixo, empresas financeiras. Por quê? Empresa financeira faz análise de risco. Empresa financeira, apesar de ser um alvo tentador, elas têm um mínimo de segurança.
Elas investem dinheiro em segurança. Eu sempre tenho, assim, eu sempre tenho alunos Bradesco, por exemplo, que sempre tá treinando, eu sempre tem pessoal da Cielo. Essas empresas investem em segurança. Então, elas estão lá embaixo. Então, elas não estão sendo vítimas de ataque, porque elas investem muito em capacitação e segurança. Apesar de serem o principal alvo, mas o cara sabe que ele vai perder tempo tentando entrar, assim, ou ele é muito, 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 muito bom, ou ele vai perder tempo. Ele vai, muito provavelmente vai perder tempo tentando entrar na Cielo, na Bradesco. O número de incidentes, aqui subiu também os alvos, sendo hackers, coisas que... Olha que interessante, acidentalmente se tornou pública a informação. Basta ter conscientização e sensibilização. Se você juntar aqui a perda de computador ou drive que não estava criptografado, né, para considerar um incidente assim, e acidentalmente informações foram tornadas públicas, você vai ver que isso corresponde aí a quase 60%, são 56%, passa o hacker. Então, ou seja, aquelas coisas que a gente poderia evitar com treinamento, concentração e sensibilização, passa o número de infecções por hacker. Ali, o roubo interno, 6% só, fraude, 2%, ou seja, a gente fica todo mundo preocupado com antifraude, anti-isso, anti-aquilo, mas o que está, o nosso ralo mesmo, onde está saindo as coisas, são por falta de treinamento. E agora, finalizando já, a gente vai analisar o seguinte. Não importa se você dá para o cara Web Application Firewall, appliance disso, appliance daquilo, cluster de appliance, cluster roteador, se ele não sabe usar, ele vai desperdiçar todos os recursos. Certo? Essa foto acho que todo mundo já viu no Facebook. Mas é uma coisa que chama muita atenção, ela é muito útil. Eu acho que é a cara, é exatamente assim, a cara do mercado. O mercado compra muita coisa. Eu já vi um cliente, né, de consultoria, e o cara falou assim, Fernando, dinheiro para a gente não é problema. Você viu um cliente falar isso? Eu preciso de uma solução aqui em 2, 3 semanas. Eu falei, não, o negócio aqui é processo, a gente tem que instalar processo, para não dar tempo de instalar processo. Eu quero que você me indique, eu quero que você me venda uma ferramenta para resolver o meu problema. Eu falei, como é que você vai resolver esse problema? Você está falando de gestão de identidade, está falando de organizar os grupos e tal. Tá bom, olha, vou te indicar um cara que ele vai te vender a ferramenta. Na hora que o auditor chegar aqui, daqui a 2 semanas, ele vai olhar que você é uma ferramenta de gestão de identidade, vai achar que você realmente tem controle sobre gestão de identidade, mas você não vai ter. Se colocar só a ferramenta e não fazer os processos, não treinar as pessoas, você não vai ter. Você está comprando compliance, você não está comprando segurança. E eu só vendo segurança. Desculpa, eu sei que você tem muito dinheiro, mas eu não faço uma coisa que eu não acredito. Então, assim, ir lá vender um negócio pro cara, para depois, daqui a um ano, falar assim, pô, você que vendeu aquele negócio lá que ficou aquele elefante branco, que ninguém sabe usar, que ninguém conseguiu colocar, eu sabia que ia ser aquilo. Ia ser um ponto de auditoria só. Então, o retorno do investimento, se você comprar, por exemplo, um software de gestão de identidade, para colocar numa empresa, que as pessoas não pararam para fazer um processo para estabelecer bem os acessos, controle de acessos, as permissões, o need to know, né? Isso não adianta, não resolve o problema. É mais fácil ensinar do que educar. Para ensinar, você só precisa saber. Para educar, você precisa ser. Então, aquele negócio, faço o que eu faço, não faço... faço o que você precisa educar, você tem que fazer... Faço o que eu faço e o que eu digo. Isso é importante. Você falar... Para você educar, você só precisa fazer assim, faça o que eu digo. Mas, na realidade, o que educa é o exemplo. Não adianta nada você falar para o seu filho, você falar para o seu colaborador fazer uma coisa que você não faz. Isso é educar. Isso é ensinar. Sem ensinar. Mas você educar é você mostrar para o cara, você fazer na frente dele para que ele faça também. O que mais? Quanto a nós, no desenvolvimento profissional, aconteça o que acontecer, a gente precisa continuar estudando. Não há, assim, a gente precisa sempre continuar estudando. E, mais cedo ou mais tarde,
Se você não estudar, ou se você não contratar uma pessoa que seja capacitada, você pode se arrepender. Você pode se arrepender muito de, na hora que você mais precisou, não ter um profissional qualificado fazendo o serviço para você. Certo? Com isso, eu encerro. Realmente esse é o último slide, né? Que fica aí a observação em relação à qualidade do serviço. É o que sempre vai ter alguém que faz mais barato, né? Sempre vai ter um profissional uma pessoa que se habilita a fazer por menos, uma pessoa que diz que sabe fazer, e a gente sempre vai ter que questionar a qualidade do serviço. Eu não queria ser essa pessoa que vai fazer essa tatuagem depois que esse cara descobrir como ficou bonitinho as costas dele. Bom, gente, vamos passar agora para a parte, né, de perguntas, né? Você pode usar o chat para perguntar. Eu tenho aqui o meu contato no LinkedIn, por favor, podem me procurar no LinkedIn, mandar um e-mail. Eu gosto muito de ter as pessoas no LinkedIn, que é por onde eu mando as atualizações, por onde eu converso, por onde eu sei onde as pessoas estão, o que elas estão fazendo. Certo? Bom, Nancy Reis, Souza está decepcionada com os descasos do nosso país, comparando mundialmente. Como podemos influenciar as pessoas a se preocuparem com segurança? Eu estava falando para um público em Brasília que é um público tomador de decisão. Eu acho que essa palestra ela não tem muita coisa técnica. Esse é um tipo de apresentação que eu deveria estar falando para os gestores, talvez o presidente da empresa, o administrador financeiro. Essa palestra vai estar gravada. Talvez se você falar assim, olha, dá uma olhada nisso, certo? A gente tem que, não adianta a gente ficar assustado, a gente tem que assustar quem realmente vai decidir, porque a gente vê assim, o direito de segurança, ele tem uma noção disso, às vezes tem o problema também tem muitas empresas que tem um cara que foi colocado lá para ser gerente de segurança porque ele era um cara de TI, mas ele não conhece segurança a fundo. E como ninguém conhece segurança na empresa, ninguém sabe julgar se o trabalho que ele está fazendo é bom ou ruim. Então, mas assim, os bons gerentes de segurança sabem disso, e é interessante que a gente tenha a gente tem esse diálogo com outras áreas da empresa, que são as áreas que são as formadoras de opinião, as tomadoras de decisão, certo? Bom, barato sai caro. Quanto ao livro, Robson, manda um e-mail para mim com os seus dados que eu te mando pelo correio. Previsão da Antibelo Online. A gente vai estar no segundo semestre. A gente vai começar com o curso Security Foundation, depois, logo em seguida, o Cloud Computing e, logo em seguida, o ISO 20000 e depois vários cursos pontuais que a gente vai estar entregando aí online. A gente vai estar a gente tem muita coisa interessante, a gente vai estar oferecendo muito conteúdo gratuito, vai ser bem interessante. Bom, o Fábio, eu estou querendo fazer uma pós-gestão de segurança da informação no segundo semestre. Fábio, dá uma olhada lá no site da Antibelo, a gente tem lá no nosso SlideShare, a gente tem no curso de Fundamento de Segurança, do 101, a gente tem uma boa parte da apostila para download em PDF no SlideShare. Entendeu? A gente tem esse material que pode servir para consulta. No momento agora, eu indicaria isso aí para começar, porque a gente está com um certo déficit, né, de livros livros no Brasil, livros em português de segurança da informação. Obrigado, Robson, obrigado também, Felipe. Fernanda, obrigado também. O antibellum.com.br, Fábio. Lá você tem os cursos, o SEC 201, que é o nosso treinamento para a Security Foundations, o SEC 202, que é o Advanced, né? A gente vai também no segundo semestre estar abrindo turma. Previsão para ISMAs no Rio de Janeiro. Assim, a gente, no final do ano ou no começo do ano que vem, a gente vai estar executando o ISMA, sim, no Rio de Janeiro. A gente tem essa previsão. Agora, a gente tem
A Copa, a gente até tentou fazer um Não Vai Ter Copa na Antibelo, mas realmente não teve muita... As pessoas não estão muito interessadas em treinamentos, mas a gente vai para o Rio de Janeiro. A gente vai no Rio de Janeiro no segundo semestre. O segundo semestre ele é muito cheio de treinamentos, principalmente corporativos, né? Então a gente acaba abrindo essas turmas no segundo semestre e alguma coisa vai para o começo do ano que vem. Obrigado, Bruno. Só lembrando que agora, o próximo slide, essa apresentação vai ficar disponível, né, no YouTube, no SlideShare, para vocês poderem rever, analisar esses dados. Sempre, esses números falam por si. Então, se você quiser convencer alguém, use esses números, use a apresentação. Ok? Milena? Deixa eu dar uns recadinhos aqui, que algumas pessoas andaram me perguntando algumas coisas também. Uma delas era exatamente sobre como as pessoas vão receber esse link. Então, pelo registro que vocês fizeram, pelos e-mails, todo mundo vai receber o pacote que eu comentei no início da apresentação. Então, tem o certificado de participação, tem o link do canal do YouTube do SlideShare, a gente vai mandar para vocês também o guide e o simulado do curso de Fundamentos em Segurança e mais um voucher com 6% de desconto para a prova. Mas eu estou colocando agora para vocês aqui, para que vocês, quem quiser acessar, esse aqui é um link direto do site do ECVIM, já cai direto na página em português, onde vocês têm acesso a todo o portfólio. Nessa página aparecem todos os logos que vocês viram no início da apresentação, e clicando em cada produto que vocês queiram conhecer um pouco mais, vocês podem baixar os guias, alimentos de custo e os simulados desses produtos. Então, às vezes a pessoa tem curiosidade de conhecer o que é o conteúdo desse treinamento, dessa certificação de cloud, ou algum módulo específico de um curso de IT, ou qualquer outro, vocês conseguem essas informações na parte aberta do nosso site. Então, esse link está na tela para que vocês também possam navegar um pouquinho. Vamos ver se tem mais pergunta para você, Fernando, e eu estou aqui na escuta também, se tiver alguma coisa para mim. Eu estou respondendo agora a pergunta do Vitor, eu achei que eu não ia voltar no áudio, que assim, qual que é a melhor certificação? É aquela que mais você se reconhece com o que você vai fazer. Então, você viu que o DSIC separou muito bem. Olha, eu quero trabalhar como pentester, eu quero trabalhar numa empresa para tentar fazer testes de penetração, e efetivamente invadir uma empresa, fazer alguma coisa. Então, não adianta de falar assim, pô, vem fazer o ISO, vai ser um gestor de segurança. O intuito maior, a Antibelo trabalha com os treinamentos Lexin, oficialmente nós trabalhamos, cursos oficiais, a gente só tem os Lexin, que são o Security Foundation e o Advanced Security. Porque a gente acredita nesse modelo, no Foundation, no Advanced, são cursos muito bons, são cursos com uma carga horária, mas eu não acredito muito mais nessa carga horária de 5 horas, eu gosto do modelo de 2 dias, 3 dias do CSIM, e isso, as pessoas não conseguem mais sair e ficar 5 horas fora da empresa. E o curso é bem eficiente. Então a gente trabalha com isso, que é uma formação gerencial. Mas eu já dei aula, por exemplo, de CHFI, que é de forense, que nem está lá no forense, né? Só tem os cursos da SANS. Eu gosto muito, por exemplo, o que você é bom? Eu sou CISP-SAP, sou ISMA, sou CISM, sou instrutor do CISM, eu gosto de forense. Gosto muito de forense. Então, fora do treinamento, quando eu pego um serviço para fazer, hoje eu não pego um serviço de consultoria para criar política de segurança. Eu pego muito serviço de análise forense. Eu vou lá na empresa e vejo, teve uma invasão, o pessoal entrou, desviou não sei quanto para tanta conta, para tais contas, modificou alguns valores, conseguiu fazer que todos os clientes pagassem o negócio errado e foi parar sei lá quantos milhões em outras contas. Eu gosto nisso. Eu gosto de ir lá pegar os logs, analisar milhares de linhas, achar uma coisa naquelas linhas, gerar um relatório, defender isso junto com o advogado. Isso é uma coisa que eu gosto. Então, quais são as minhas certificações? Eu hoje, forense. Então, assim, quais são assim, o que eu quero fazer? Agora, eu gosto de fazer um teste de penetração, eu gosto de entrar na empresa, eu gosto de tentar, até conseguir entrar, até conseguir invadir a empresa. Então, você já sabe que você vai fazer aqueles cursos de penetração. Não, eu sou um gestor.
é como até que é o caso, inclusive. Sou um gestor, então vai no ISMES. O ISFS ele é bem fundamento, assim, tem uma distância muito grande entre o nível de dificuldade do ISFS para o ISMES. Não, assim, o ISFS ele é um foundation, ele é para todo mundo de TI, ele é uma certificação mais entry-level. O Advanced, como o próprio nome diz, ele é Advanced, então assim, não acho assim, eu fiz o ISFS, vou estudar mais 3 semanas, vou fazer o Advanced. Não, o Advanced é uma certificação mais, assim, que te exige muito mais como estudo, exige um curso presencial, mas ela te dá também uma capacitação muito maior, certo? Então, assim, responsável pelo desenho da estratégia. Você tem aí o ISMAS e o ISMES, e o próprio, e posteriormente também, você pode fazer o CISM também, que te dá umas questões de gerência. Então, você tem aí a linha do Exim é uma linha de formação de gestor. Você vê que pelo próprio slide lá, o próprio DESIC classificou as certificações do Exim como gestor. Vai baixa o documento do DESIC, eu vou pedir para a Milena incluir nesse pacote aí os links para os documentos do DESIC, né, ou o próprio documento, que é um PDF pequenininho, para que vocês consigam ver. É um documento pequeno, mas muito objetivo, que praticamente tem o que está escrito nessa apresentação. Então, para a gestão, você tem aquelas onde as 3 certificações de CRIM se enquadram. Então, coisa, acredito que o governo brasileiro seja Focus Attacks todo o tempo. Realmente ele é Focus Attacks. Existe um núcleo dentro do governo que monitora a questão? Existe. Existe um núcleo, existe assim, o próprio Departamento de Segurança Nacional que criou esse negócio, ele tem isso. Quem já viu aí as apresentações do Rafael Mandarino, que é o presidente do DESIC, ele mesmo fala que ele mostra os números da quantidade, milhões de ataques que ele recebe por dia. Então, o governo é muito atacado. O governo tem um departamento e o governo está criando também uma escola agora de capacitação. Na verdade, todos os governos estão criando um exército. Israel criou um exército, o Irã criou um exército, China tem um exército, Estados Unidos tem um exército que é NCA. Então, assim, todos os governos têm um cyber-exército. Até a Rússia tem um exército, além do exército dela, tem os hackers russos, que o pessoal rouba número de cartão de crédito, ele não mexe, ela deixa os caras ficar morando lá, não deixa a polícia prender os caras, porque quando elas precisam de alguma coisa, elas falam, vocês estão aqui de graça, a gente está te protegendo, mas agora eu preciso atacar a Geórgia, por exemplo. Não estou falando que eles fizeram isso. Mas então, isso é uma coisa que, assim, o governo brasileiro tem sim também o seu grupo. Eu já trabalhei com pessoas do Exército, são pessoas muito competentes, conheço pessoas assim, fantásticas, tem muita gente muito boa. Conheço um doutor que é capitão da Marinha, que é doutor em criptografia na Inglaterra, que é um cara assim, trabalhou no desenvolvimento de vários códigos criptográficos brasileiros. Então, falar que o Brasil não tem profissional é uma mentira, mas tem muito pouco. Eu não estou desqualificando os profissionais brasileiros, tem gente muito boa aqui, muito boa, mas tem pouco, precisa de mais. Eu tenho Arte 3, quero tirar, pensei no COVID. Juliana, assim, depende de para onde você vai, né? O COBIT, ele é ele é uma certificação de controles, dos controles de segurança. Você já conhece os controles de segurança para auditar? Eu faria o SFS para conhecer mais sobre a segurança, né? Que o ITIL, ele tem uma partezinha de segurança, mas o ITIL não é segurança, ele é gestão. É fundamental para a segurança que você tenha gestão. Mas assim, eu iria para o Fundo Security Foundation e em seguida para o COBIT. Porque o COBIT você fala sobre os controles de segurança e é melhor que vocês conheçam os controles de segurança antes de fazer um treinamento sobre conheça sobre como auditar, sobre como implementar esses controles e como testar a efetividade dos controles. MOF, também gosto muito do MOF. Acho que, Fernanda, acho que é mais ou menos a gente está a mesma coisa que eu falei para a Juliana, né? Você conhecer segurança, porque o COBIT ele tem controles para toda a TI, é verdade, mas ele tem muita coisa de segurança também. Então, assim, é interessante, como eu falei, o bom profissional de TI, ele tem que ter um fundamento de segurança. Eu defendo isso, assim, é minha área que eu acho que você fazer o seu trabalho bem inclui você fazer o seu trabalho com segurança.
Como está o cargo... Gente, essa última pergunta, né, do Cláudio, como está o cargo de CSO? A gente tem, nas companhias, a gente tem às vezes o CIO acumulando com o CSO, a gente tem às vezes o CSO sem o poder que deveria ter, mas isso está mudando. É tudo uma questão de maturidade. Aquela foto daquele bebê com o notebook é o Brasil. Nós somos, né, o país do carnaval do futebol, ninguém faz mal pra gente, ninguém quer mal pra gente, ninguém vai espionar a gente, né? Acho que a nossa visão devia ser essa. Até que, só que não, né? Até que um dia espionou e todo mundo ficou, que absurdo, como é que você faz isso comigo? Eu conheço empresas multinacionais, nas empresas multinacionais que estão no Brasil, o cargo é mais valorizado, as pessoas têm mais poder, a coisa é mais organizada. Nas empresas brasileiras, boa parte delas tem estrutura familiar, não tem governança corporativa, então isso está, por isso que eu trabalho também com GRC, por isso que eu gosto muito de GRC, está muito ligado à governança corporativa. Então, assim, então as pessoas não têm essa visão da função da função real da segurança da informação dentro da empresa, principalmente numa estrutura familiar, coisa assim. A coisa vai tocando, vai tocando, vai tocando, até que fale e não sabe por quê. Eu trabalho de forense, eu vejo pessoas assim, roubando segredo industrial e montando uma empresa concorrente para atuar no mesmo mercado. Eu vejo assim, coisas que você acha que parece que não acontece, não vai acontecer, que a gente fala que é um risco, que só acontece nos Estados Unidos. Não, acontece aqui no Brasil. Tem gente tomando prejuízo violento com esse funcionário, roubando código, roubando cliente, atacando a empresa. O bom assim de ver a parte forense é que você fica conhecendo o que realmente acontece. Você vê que as empresas estão pagando caro pela falta de segurança. A gente, inclusive, treinamento na área forense. A gente está voltando com a nossa linha forense, inclusive vai colocar no Antebellum Online um primeiro treinamento. A Antebellum, eu tenho por obrigação recomendar assim, os nossos treinamentos. Agora, um treinamento interessante de mais hands-on, que você tem de alguns parceiros aí, dos que eu conheço, diga assim, eu posso dizer, não pelo treinamento. Eu iria, assim, talvez uns treinamentos que a Claves coloca hoje, que é um treinamento mais hands-on, diferente do nosso, que ele é bem assim, ele começa conceitual, começa envolvendo muita lei, começa te colocando sobre a responsabilidade forense, que é a base, depois fala sobre o que se responde, ele é uma escalada, eles têm uma coisa assim bem, deixa eu fazer uma análise, mas é muito hands-on, mas é uma empresa que eu gosto, assim, também digamos assim, um parceiro, concorrente, amigo, que eu gosto dos treinamentos. Eu já fui instrutor do CHFI. Eu parei de ministrar o CHFI porque eu acho ele muito pesado, ele tem muita coisa e ele fala sobre muita coisa, mas efetivamente, assim, não dá tempo de você fazer tudo que está ali. Eu prefiro que o treinamento seja mais focado, mais passo a passo. Forense, não dá para você ensinar forense numa semana, colocar 40 horas, isso é a minha opinião particular, né, como instrutor do curso. Fernando? Bom, agora já foi, gente. Acho que agora a gente tem que terminar, né? Deixa eu só deixar um recadinho aqui. Você comentou sobre o documento do DECIP. Manda, por favor, essa cópia para a gente, porque como é eu que vai preparar o kit para todo mundo que participou do webinar, a gente empacota isso e inclui no material que a gente vai enviar para todo mundo. Então, ela normalmente até sexta-feira deve estar mandando isso. Se você puder ainda hoje mandar esse material direto no e-mail dela, ela já inclui no nosso pacote. Mando sim. Ok? Os contatos estão em tela. Eu assim, vou tentar encerrar essa apresentação agora. O papo está muito bom, mas até pelo horário, Fernando, algumas pessoas já começaram a se desconectar e até deixando um recado aqui por conta de alguns outros compromissos. Eu peço, por favor, que ao se desconectar, vocês tenham uma rápida pesquisa, respondam, é importante para a gente do EPSIM, para o palestrante também, e até para a gente trazer novos temas, novos assuntos que vocês tenham interesse. Então, deixem as sugestões. Esse material todo que vocês participaram vai ficar disponível. Até sexta-feira vocês vão receber por e-mail um link com esse pacote todo que a gente comentou. Espero encontrar todos vocês novamente em outras oportunidades. Não percam as nossas news. Indiquem para os amigos, peçam para as pessoas se registrarem. E
Fernando, fica aqui um abraço enorme, agradeço, acho que foi excelente. Eu já tinha visto parte dessa apresentação em outra oportunidade, mas acho que é sempre enriquecedor. Agradeço a sua participação, fica o convite aí para uma próxima, mais no final do ano, quem sabe a gente faz mais uma rodada e você volta aqui com a gente, ok? Muito obrigado. Eu que agradeço o convite e agradeço a todo mundo que participou e que ainda está aí, né? Olha só, a gente tem 60 pessoas ainda. Gente, muito obrigado por estar até agora. É muito bom a gente ver vocês participando e ver que vocês continuam e se interessam e colocam no chat. Muito obrigado pela participação. Ok? Um abraço. E pode, por favor, me procure no LinkedIn. Fique à vontade de me convidar no LinkedIn e conversar. Ok. Até a Até próxima. mais. Obrigada, Fernando. Obrigado.